do Senhor Jesus, o Senhor da glória, meus irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Por acaso, nosso irmão Presbítero Nonato mandou abraço que eu não mandei? Por isso que vocês não me deram abraço, né? Dona Lúcia não me deu abraço, é assim mesmo, tudo bem. Prazer revê-los, irmãos e irmãs. De fato, é tão bom voltar para casa. Não tem lugar melhor do que a nossa casa, que talvez para outra pessoa não seja lá essas coisas, mas para nós, aquele travesseiro velho, que a cabeça se acomoda tão bem, é o melhor lugar. Vocês concordam comigo? Sim. O senhor concorda, os outros também, eu percebi isso. O lençol também, é isso mesmo. O lençol velho precisa lavar e a gente fica desejoso de perder o cheiro velho do lençol velho. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, bendito, santo, tu és bom e faz o bem, a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-te pelo dom do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos-te porque tu és bom, Senhor, para conosco. Graças te damos por esse dia, o dia que o Senhor fez. Ajuda-nos a estarmos andando na tua presença, fazendo a tua vontade em todas as coisas. Perdoa os nossos pecados e dá-nos, Senhor, entendimento. Dá-nos amor pela tua palavra. Amor por ti, pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus, em nome de quem nós te oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós temos aqui hoje, permita-me quebrar aqui um pouco o que é normal, o que é de praxe, mas o nosso irmão Jair de Oliveira Machado e dona Raíris Machado, ambos chegaram nesta madrugada, e só a chegada deles e a estadia deles aqui já é um bom sinal em termos de encorajamento para todos nós. Eles chegaram por volta, eu estava vendo na hora, pelo menos mais de 2 horas da manhã, eu recebi a mensagem deles. E eles estão aqui, irmãos. Não era uma boa razão para dizer, olha, chegamos de madrugada, filha, vamos dormir um pouquinho mais tarde? Não, eles ouviram o seguinte: alegrei-me quando me disseram. Vamos dar glória para eles, fiquem em pé, por gentileza. O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Oh, felizes da vida. Meus irmãos, vamos ler em Mateus, no capítulo 5. Versículo 17, Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós estamos considerando esse texto à luz do tema Jesus e seu amor pela lei. E por que nós podemos dizer isso nesse texto, a partir desse texto? Porque aqui está ele, nosso Senhor Jesus,
humildemente, mas com coragem, enfrentando aqueles que viviam na sua época, especialmente os escribas e fariseus, ainda que ele estivesse falando pessoalmente, particularmente, definidamente para os seus discípulos. E ao dizer, não penseis que eu vim contrariar a lei, deixar a lei de lado, desprezar a lei, não vim. Por que ele disse não vim? Nós já tivemos a oportunidade de ver isso. Ele fez isso porque o ensino dele tinha um frescor diferenciado. O ensino dele era totalmente diferente em termos da sua prática e daquilo que os escribas e fariseus ensinavam e praticavam. O ensino dele era algo tão importante, isso da lei, de acordo com a lei, era tão importante, que ele, vendo a situação presente da sua época, mais adiante, no capítulo 11, ele vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o ensino dos escribas e fariseus era um peso que eles colocavam sobre as pessoas, ainda que eles mesmos não se submetiam àquilo que diziam e ensinavam. Por isso ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, contrastando com o ensino deles, o ensino de arrogância, o ensino de quem diz para fazer e não faz. Ele diz: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Onde está o amor dele? Porque ele estava sendo, primeiro, coerente, porque o ensino dele era o ensino do Antigo Testamento e os profetas, e ele mostra que tinha apreço pela lei, ao dizer assim: eu vim para cumprir. Isso só seria o bastante para a gente ver. Então, ele, como nós vimos, mostrou que havia harmonia do seu ensino com a lei e os profetas. Não havia novidades no ensino dele. Não, porque o mesmo Moisés, que entregou a lei ao povo, lei essa que dizia o seguinte, preste atenção, a lei dizia o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Está lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá. Mas eles distorciam. Então, quando ele trouxe o seu ensino, repito, com o frescor próprio da lei de Deus, que quer o bem do homem, criou a lei por causa do homem, ainda que por causa do pecado do homem, para que servisse de espelho, ele então mostra que não havia choque, contradição. O que havia era um ensinamento falso. Daí ele dizer assim: ouviste que foi dito, não matarás. Os antigos disseram, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ele fala: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ele mostra que o problema o ensino dele é para o coração, porque a lei é espiritual e ela atinge o coração, de modo que, irmãos, uma coisa que às vezes nós fazemos, vocês já notaram que nas nossas brincadeiras, na maioria das vezes, nós brincamos com as pessoas
mas fazemos sempre com uma pitada de presunção para humilhar as pessoas. Paremos e pensemos. Na brincadeira, Jorge, você é muito caladão, Jorge, e a gente coloca Jorge na berlinda, no final das contas, não é elogio. Vocês já notaram isso? Não é elogio. Já o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, não chame seu irmão de baitola, não. Nem de brincadeira. Não chame seu irmão de tonto, nem de brincadeira. Porque a palavra do Antigo Testamento dizia assim, palavras agradáveis, são como favos de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa há muito tempo e procuro até hoje fazer. Como eu gosto de falar do nome das pessoas, porque eu descobri que eu gostava que falasse do meu nome. Estudei num lugar, aliás, quando eu estava estudando, eu fui para morar na casa da pobreza, era a casa dos estudantes, era pobreza, a gente chamava de pobreza, mas santa pobreza, porque eu não tinha outro lugar para comer, aí eu fui para a pobreza. E lá na pobreza, todo mundo tinha apelido, todo mundo. Eu não conhecia o meu. Eu digo, eu não quero que ninguém coloque meu apelido, não. Aí eu peguei a lista de todos os estudantes, eram mais de 100. Todo dia orava por cada um deles. Mas, irmãos, todo apelido sempre tinha um X de humilhação. Coiote, isso é nome que dá a uma pessoa? Esse coiote, uma certa ocasião, ele entrou numa greve e ele se saiu bem na greve. Quando ele chegou, a casa inteira recebeu ele assim, o Ivano como coiote. E eu chamava assim, Sérgio Munhoz. Hudson, que agora esqueci o sobrenome do Hudson, pai do Richardson. Richardson está aí? Sempre procurando dar um nome, na medida do possível, completo. Amando Jorge Taveira Venâncio. Sabe o que eu entendi, que eu percebi? Que as pessoas gostavam que fossem conhecidas pelo seu nome. Bira, quem é Bira, irmãos? Quem é Bira? E, inclusive, quando fala assim, Bira, eu soube de um caso de uma pessoa que conheceu, disse assim, olha, eu sou o pastor Biratã Monteiro, eu sou o pastor Biratã, não sei quem é, me falaram assim, você é da igreja do Bira? E ele agora tem que ir para a clínica de saúde para poder tirar todo o veneno que entrou, por chamar ele pastor Bira. Não, agora é pastor Biratã Monteiro. Vocês estão percebendo, irmãos? Elogiar as pessoas, falar bem das pessoas, é o que esse texto está nos mostrando. Essa ideia de dizer, isso com irmãos entre irmãos, é impressionante como isso acontece. Vocês já notaram que, naturalmente, os irmãos querem sempre prevalecer contra o outro? E não há palavras agradáveis, não há. É muito raro. Vocês estão entendendo? Então, o ensino dele estava em harmonia com a lei. Seu ensino estava, de fato, como sendo novo, mas não tinha novidade nenhuma, porque no Antigo Testamento era assim mesmo. Vamos olhar para Boaz. Como é que Boaz se relacionava com os seus servos? Ele os abençoava. Os servos abençoavam o seu senhor. Vamos olhar para Roboão, o rei Roboão. Que conselho os antigos deram para Roboão? Olha, se tu te tornares servo desse povo
e falares boas palavras para eles, eles serão teus servos para sempre. Não está escrito lá? É o ensino de nosso Senhor Jesus, não tem nada novo. Então, irmãos, uma vez posto isso, nós vamos ver, em segundo lugar, o segundo ponto, que Jesus amou a lei e a cumpriu perfeitamente. Já está aí? Tá. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tem duas coisas aqui que nós precisamos considerar. Eu vou citá-las e depois nós vamos discorrer sobre cada um. Primeiro, vamos ver que Jesus amou a lei e os profetas. Então, de revogar a lei, no versículo 19. Ao afirmar isso, ele deixa claro seu amor pela lei. Seu prazer, seu cuidado, seu apreço pela lei são demonstração do seu grande amor para com a Escritura Sagrada. Vocês lembram que o Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 24, ele, depois da ressurreição, ele lembrou aos seus discípulos que tudo na lei, nos salmos, nos profetas, tudo falava dele. Vocês lembram disso? Está lá escrito. Mas vocês lembram que quando ele diz, eu vim para cumprir, ele está dizendo que a lei e os profetas tanto falavam dele, da vinda dele, tanto focavam nele, como tem o aspecto de ele ser aquele que haveria de obedecer perfeitamente à lei. Por isso, Paulo disse que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar os que estavam sob a maldição da lei. Mas o seu amor pela lei, irmãos, quando nós olhamos para a lei, ninguém fez como ele fez, nem mesmo Davi, que foi o autor humano do Salmo 119, e eu peço que vocês deem uma olhada lá, no versículo 97. Olha o que ele diz. Quanto amo a tua lei. Aqui, essa expressão, ela é como se ele estivesse dizendo, olha, eu amo muito, 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 de modo que não se mensura. É imensurável o meu amor por tua lei. Quanto amo a tua lei. Como é que ele prova que ama a lei do Senhor dessa maneira? Começa pela sua meditação. É a minha meditação de vez em quando, é isso? Todo o dia. Não tem jeito, você vai ser forçado a lembrar dele no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Você vai ver e dizer, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é esse meditar? É focar, viver focado. Eu posso imaginar
que o Luiz Rocildo, que tem fez ontem, aniversário de quantos anos de casamento? 7 anos de casamento. Luiz Rocildo, ele estava focado no casamento, porque ele tinha medo de ficar solteiro, pastor. Imagino, que nem eu. Focado. Todo mundo que se casou sabe do que é a expectativa do dia do casamento. Se você chegar assim, dona Susan, como foram os dias antecedentes ao seu casamento? Ela disse, minha filha, meu filho, eu não pensava noutra coisa, só no casamento. Estou certo, irmão? Focado. Tudo estava ali na mente, tudo ali internalizado. Assim é o que diz aqui ele. É a minha meditação todo dia. E ele prossegue dizendo, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Imagina, irmãos, um mundo de inimizade, como é fundamental que os mandamentos do Senhor estejam conosco para que nós saibamos como responder a cada um que se chega a nós, ou que, até, no caso aqui, aqueles que intentam contra nós. Por exemplo, o que você faria com um inimigo seu, que você sabe que ele é inimigo seu? Qual é a intenção sua? Qual é o desejo seu, se você souber que ele está armando uma cilada contra você? Não é contra-atacar? Concorda comigo? Esse é o desejo natural. Mas sabe o que a lei diz? Se o teu inimigo tiver fome, o que é que tem que fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Irmãos, vai ser um negócio fantástico no dia em que o Senhor Jesus reunir todo o seu povo, colocar todas as nações diante dele, separar uns para a direita, outros para a esquerda, e ele vai dizer aos da direita, vinde, bendito meu Pai, entrai e tomai posse da herança que vos está preparada desde antes a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Irmãos, olha só, quando foi, Senhor, que eu te vimos com fome, com sede, te fizemos isso, aquilo, outro? Nem sabia. Ele disse, olha, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Tá, tudo bem. Irmãos, ele amou a lei e foi exatamente o que ele fez. Ele fez bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agia, portanto, com sabedoria. Eles me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aquele eu os tenho sempre comigo. Versículo 99, vejo, compreendo mais do que todos os meus mestres. Irmãos, que coisa impressionante é isso. Você dizer assim, compreendo mais do que todos os, o quê? Meus mestres. Olha, vejam a humildade dele, dizendo que ele compreendia mais do que os seus mestres. Ele não desconhecia-os como não sendo mestre. Não, ele olhava e disse, são meus mestres, mas eu compreendo mais do que eles. Eles falam em hebraico, eles falam em aramaico, eles sabem tudo sobre a lei no ponto de vista da superficialidade da lei, da letra, enquanto eu compreendo. Eles não veem que tu és um Deus bondoso, que tu sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Eles não percebem isso. Compreendo mais do que todos eles. Daí nós vemos o Senhor com 12 anos de idade, entre aspas, discutindo com os mestres, ouvindo-os e
também falando com eles. Vocês lembram disso? Lucas, capítulo 2. Irmãos, imagina o que é, aplicando isso a nós, um filho se converte, passa a amar a lei do Senhor, e ele dizia assim: compreendo os teus mandamentos, aliás, compreendo mais do que os meus pais, porque medito nos teus testemunhos. Pai e mãe, tantas vezes, porque não conhecem o Senhor, dão conselhos errados a seus filhos, e o filho, porque tem a lei do Senhor, eles percebem que há equívoco da parte dos seus pais, mas eles não agem contra os seus pais, continuam sendo seus pais. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou fazendo aqui. Compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Versículo 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Irmãos, preste atenção, sou mais prudente. Quantos idosos que não se dão conta de que são idosos, aqui eu falo com temor, não se dão conta. No entanto, Timóteo ouviu o apóstolo dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade. Antes, porém, seja padrão dos fiéis e passa a mostrar o que é que ele deveria fazer. Os idosos podem ter experiência, mas não necessariamente sábias palavras, atitudes, pelo longo tempo de vida deles. Compreendo, diz ele aqui, sou mais prudente que os idosos. E ele termina, versículo 103, dizendo assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E nós vemos o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, em João capítulo 4, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu espero que vocês tenham percebido quanto o Senhor Jesus amou a lei e os profetas, e está mostrando isso aqui ao dizer exatamente isso. Não vim para revogar, vim para cumprir. Alguma pergunta, irmãos? Sim, senhor. A pergunta do irmão refere-se à questão do sábado, quando Jesus permite que os discípulos colham ali durante o sábado, e ele faz a comparação com Davi, numa situação que ele e os que estavam com ele comem ali o pão da preposição do templo, né? Então, a pergunta: por que Jesus utiliza exatamente essa ilustração, essa comparação para com os discípulos? Ok. Vocês entenderam a pergunta? Não? Vamos lá.
os fariseus censuraram o Senhor Jesus porque os discípulos, no dia de sábado, passando pelo caminho, tiveram fome e recolhiam espigas. Duas coisas. Primeiro é recolher naquele dia, sábado. Segundo é comer as espigas. Recolher e comer. Dois atos que, para eles, especialmente o primeiro, contrariava a questão do dia de sábado, porque não era para recolher. Aí eles olham para o maná e veem que o Senhor fazia provisão dupla no sexto dia, para que no sétimo dia ninguém precisasse recolher para comer. Tá. E o exemplo do Senhor é dizendo, você não vê que na lei o sacerdote deu, eu não me lembro o nome do sacerdote, deu a Davi e aos seus homens o pão da proposição e não houve nenhum problema. O que a gente tem que ver, irmãos? Vamos lá, primeiro o sábado. Quem foi feito primeiro? Aliás, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O sábado foi feito para o homem. Traduzindo, o sábado foi feito para beneficiar o homem. O sábado foi feito para que o homem tivesse um descanso. O sábado foi feito para que o homem tivesse oportunidade de adorar o Senhor no sábado, porque é o dia de descanso. Então, quando no sábado, aqueles homens, Davi e os seus homens, comeram por estarem com fome, não tinham o que comer, estarem com fome, comeram o pão sagrado, o pão da proposição. Deus está dizendo que o amor está em correspondência com a lei. Como o sábado foi feito para o homem, era legítimo e razoável que o homem comesse aquilo que o Senhor havia providenciado naquele momento, e só tinha os pães da proposição. Ato contínuo, algo semelhante no dia de sábado, tem a pergunta que o Senhor fez quando ele censurou o Senhor ter curado um homem num dia de sábado. Ele disse, vocês são hipócritas. Quando cai um bezerro, algum animal seu numa cova, vocês, porque é no sábado, vocês deixam o animal morrer ali? Claro que não, porque eles não queriam ter prejuízo. Por isso foram chamados de hipócritas. Então, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E no sábado é dia de amar muito mais do que a gente imagina. Amar a Deus e amar o próximo. Então, não peca, porque o amor é exatamente o resumo da lei. Se o homem é mais importante, preste atenção no sentido, do que o sábado, no sentido em que o sábado foi feito para o homem, para o bem do homem, logo, por que você vai deixar no sábado o homem com fome? Entenderam a lógica? Respondi sua pergunta? Não tem tem que dizer, explicar o que eu preciso falar.
que não denunciou Davi, que estava fugindo de Saul. E nisso até o Davi escreve o Salmo 52, relacionado a esse episódio. Aí eu fiquei imaginando que o Senhor usou justamente esse exemplo, onde a gente vê, por exemplo, o sumo sacerdote quebrando a lei cerimonial, entregando os pães da proposição a pessoas que não são da própria Levítico, e também tem uma consequência, tanto para Davi, que tem a morte de inocente, que é o sumo sacerdote, e todo aquele contexto onde Davi enganou, pegou a espada de Golias. Aí eu fiquei em dúvida, nossa, porque o Senhor usa justamente por exemplo que um aspecto mais contextual é negativo, para falar aos fariseus daquele momento. O irmão quer uma explicação exatamente porque o Senhor Jesus utiliza este exemplo, porque ele, inclusive, coloca como exemplo seja negativo, porque a pessoa que permitiu Davi fazer isso é morto posteriormente. Porque Jesus utiliza esse exemplo para essa comparação, sendo que ele traz um aspecto negativo. Certo. Ele usou esse exemplo. Uma das razões é que a censura que tinha chegado contra ele é porque os homens comiam no dia de sábado. Então, naquele dia específico, ele diz, olha, comida. O sumo sacerdote Aimeleque, ele não só lhe deu a Davi o pão da proposição e aos seus homens, como até ocultou a ida deles lá para que pudesse preservar a vida do rei Davi, que ele sabia que era inocente. Então, a questão é comida, então lá eles pegando esse exemplo para aplicar. Fora disso, aí só nós dois lá, quando chegávamos lá, perguntar, o senhor tem outra razão aí? Desculpa. Está satisfeito agora? Vai esperar chegar lá. Ele vai dizer. Tá? Alguma? Sim, sim. No sentido de anular, A irmã, ela considera que o Senhor Jesus foi um novo legislador. Ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir e tratar, não vou dizer, não a superficialidade, mas em si a profundidade da lei. Como lidar diante hoje com heresias, né, que procuram anular a verdadeira doutrina, a verdadeira interpretação da lei dada por Jesus? Certo. Primeiro, temos que tirar a expressão novo. Né? Ele não foi um novo legislador. Porque se ele fosse novo legislador, então ele estava trazendo novidade. Não, ele é o antigo legislador que está agora fresquinho na nossa humanidade, cumprindo aquilo que o anjo entregou a Moisés, por exemplo. Como devemos agir nos nossos dias diante de heresias à semelhança do Senhor? Primeira coisa, não devemos ir atrás de antigas ou de novas veredas, caminhos novos. Não. A chamada do Antigo Testamento é: devemos andar nas antigas veredas. O Senhor Jesus estava andando nas antigas veredas. Segundo, nós precisamos compreender o que é dito na antiguidade, conforme o Senhor está falando aqui, e pedir a graça do Senhor, não só
para a compreensão, mas também para a devida aplicação. Ora, definidamente, se nós encontramos alguém que vem trazer a ideia de que não existe a Trindade, só tem uma maneira de tratarmos isso. Primeiro, nós mesmos nós devemos crer que o que a palavra diz. A palavra nos dá, ainda que não tenha a expressão Trindade, mas ela está presente desde o início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito pairava por sobre as águas. E disse Deus. Está aí a Trindade. Estão atentando? Estão atentando? Primeiro, Deus criou. Está lá. O Espírito presente. E a palavra, o Logos, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então, o Verbo estava lá, já no princípio. E toda a caminhada nossa, nós chegamos ao Salmo 104, nós encontramos lá, diz que o Espírito renova a face da terra. Nós encontramos o Espírito presente. Nós vamos ao Novo Testamento e vemos o Senhor Jesus dizendo que o outro Consolador vai vir e falará acerca de mim. Ele me glorificará, porque falará de acordo com aquilo que falará do Pai de mim para me glorificar. Então, nós encontramos a Trindade presente. Se nós encontrarmos alguém que fala de modo diferente, o que temos que fazer é trazer para a Escritura como os bancários, quem trabalha em caixa, deve fazer quando chega alguém com uma cédula. Pega a cédula e coloca assim e diz, opa, isso aqui é falso. Mas por que chega a dizer que é falso? Porque conhece a cédula verdadeira. E uma vez conhecendo a cédula verdadeira, vai detectar tudo que é falso naquelas moedas ou cédulas que são fabricadas de modo ilegítimo. É isso. Ou, em outras palavras, precisamos daquilo que está escrito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, do mesmo Cristo que diz, eu vim para cumprir. O mesmo Cristo que amou a lei. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Não tem outra saída. É pela Escritura. Ok, irmãos? Sim, senhor. Mais para trazer princípios de uma sociedade civil, porque de fato só podia ter acesso a Deus através do sacerdote. A pergunta do irmão é, relacionando ao tabernáculo, qual o propósito dele? Foi trazer aspectos civis para a conduta do povo de Israel, ou foi realmente, pelo sumo sacerdote, as pessoas poderem cultuar, poderem adorar a Deus? Ok. À medida que você falava, eu vinha para Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 nos fala o seguinte,
versículo, eu vou pular aqui, vou ler aqui o versículo 11. Isso ele falando de Cristo, comparando com Melquisedeque, que foi um sumo sacerdote, não segundo a lei levítica. Ele diz no versículo 11, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, então aqui um elemento que é trazido para nós, é que o sacerdócio levítico não era perfeito e não produzia perfeição. Se continua, pois nele baseado, o povo recebeu a lei. Aí vem, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Esse texto que nós acabamos de ler já nos ajuda a entendermos e respondermos a sua pergunta. Primeiro, foi necessário que se levantasse o tabernáculo, que se tivesse a ordem levítica? Sim, foi necessário, senão não seria feito. Mas o que a ordem levítica tinha de importante para o povo? Na ordem levítica existia todos os elementos relacionados com a adoração a Deus. Primeiro, o sumo sacerdote, que só podia oficiar uma vez por ano, ele tinha o direito de entrar no Santo dos Santos. Os demais sacerdotes ficavam no lugar santo. E lá no Santo dos Santos, tinha os elementos que são considerados, todos eles, símbolos do tabernáculo vindouro, que somente o único sumo sacerdote poderia assumir. E esse sumo sacerdote é exatamente Cristo. Aí, por isso, é que no Antigo Testamento sempre havia necessidade de trocas de sacerdote, porque eles morriam. Mas a importância dele era real, senão não seria. Por quê? Porque ninguém podia se chegar a Deus senão através de um mediador. E o sumo sacerdote, ele servia como mediador entre o povo e Deus, ainda que de modo imperfeito. Por isso, os santos do Antigo Testamento ansiavam pela vinda daquele que seria o sumo sacerdote perfeito, que é Cristo. Mas era necessário. Então, alguns elementos nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo Testamento continuam. O Antigo Testamento tinha que levar em consideração todas essas simbologias, a fé. Então, quando o sumo sacerdote, ele se lavava, ele aspergia o sangue no povo, tinha que fazer pela fé, crendo que ninguém podia adorar a Deus de modo agradável se não cresce. Caso contrário, seria como o irmão de Abel. Quem foi o irmão de Abel? Caim, que não apresentou sacrifício pela fé. Abel, sim, fez da sua cabeça. Então, primeiro elemento, a fé. Outro elemento, ninguém podia fazer isso sem a ação do Espírito Santo. Os que criam, eles criam porque o Espírito lhes deu a fé. E por isso eles criam e faziam de modo agradável a Deus. Fé, Espírito Santo. Se eles criam que aqueles elementos
eram apenas elementos, como nós pegamos aqui o pão e o vinho. Nós não dizemos que o pão é o corpo, literalmente falando, do Senhor Jesus, mas nós cremos que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que continua nos alimentando. Ele é a cabeça, nós somos seu corpo, e Ele é que nos alimenta e Ele que nos purifica com o seu sangue, ainda. Então, o elemento do Senhor Jesus estava presente. Vamos lá. Fé de que Cristo estava presente naqueles elementos, que o Espírito Santo é quem impulsionava ao povo a crer e a adorar a Deus, e que Deus era trino. Vocês querem ver o resumo de tudo isso? Filipenses capítulo 3. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, e aqui a gente aproveita para mostrar algo da pergunta anterior, diz assim: acautelável dos cães, acautelável dos maus obreiros, acautelável da falsa circuncisão, daqueles que se circuncidavam de modo equivocado, exigia circuncisão de modo equivocado. E aí vem a nossa resposta aqui, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus. Como? Como? Lá no Antigo Testamento era assim, acabei de dizer para vocês. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Lá no Antigo Testamento era assim, os crentes se gloriavam naquele que haveria de vir. Os elementos apontavam para ele. Ele seria o sumo sacerdote, ele seria o profeta dos profetas, ele seria o rei. Tudo apontava para ele. E não confiamos na carne. Como é que termina esse livro de Filipenses? Aliás, não é aqui Filipenses, é em Gálatas. Como é que termina o livro de Gálatas? É falando que somos o novo Israel de Deus. Como é que termina? Olha só. Irmãos, é o último capítulo, tá? Capítulo 6, versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre quem? Sabe quem é Israel de Deus? É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a mesma igreja do Antigo Testamento, ainda que embrionária, e a igreja do Novo Testamento, que é a flor totalmente aberta. Quem foi que perguntou? Respondi sua pergunta? Eles não sabem, você fez assim, eles não sabem se respondi. Olha, falou fraquinho, não foi? Respondi mesmo? Puxa, ele não tomou café hoje, não. Tudo bem, irmãos? E irmãs? Bem, nem mesmo há divergência entre a lei e os profetas, porque ele veio para cumprir. A lei significa... qual é o significado de lei? Qual é o significado de profeta? A lei e o Pentateuco, os 5 livros da lei, os profetas, são o resto do Antigo Testamento. Então, por isso que eu estou pegando assim todo o Novo Testamento. A lei ou os profetas são, atentemos, todo o Antigo Testamento. Ainda, não há divergência entre a lei e os profetas, pois, na verdade, os profetas,
Eles reafirmaram a lei. Sabe o que os fariseus fizeram, além de reafirmar a lei? Eles interpretaram também a lei. Eles aplicaram também a lei. Se nós quisermos saber algo, por exemplo, do sábado, que foi perguntado aqui sobre o sábado, leamos Isaías 58 e nós vamos compreender que esse dia deve ser um dia deleitoso. E quando nós nos deleitamos no dia do Senhor, é porque nós nos deleitamos no próprio Senhor. É uma bênção, irmãos, poder estar na casa do Senhor, depois de ter ouvido o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele veio, portanto, para cumprir a lei cerimonial, tornando-se o grande sacrifício pelo pecado, para o qual todas as oferendas da lei mosaica tinham sido apontadas. Ele foi apontado por todas elas. Por isso é que João pôde dizer assim, irmãos, isso é incrivelmente maravilhoso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim que isso é maravilhoso? Porque no Antigo Testamento muitos cordeiros foram sacrificados, mas nenhum daqueles cordeiros pôde substituir o único Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus. João, sendo profeta, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Com isso, a lei cerimonial foi cumprida pelo Cordeiro de Deus. Ele veio para cumprir a lei moral, prestando-lhe obediência perfeita, o que nós mesmos jamais poderíamos ter feito. Quanto a isso, irmãos, foi o evangelista João que registrou uma das mais ricas expressões da parte de nosso Senhor Jesus, quando na cruz do Calvário ele disse: está consumado. Eu estou assim agora, levando assim rapidamente, para porque o tempo já passou, e diz o Dr. Ryle, D.C. Ryle, cumpriu a lei, pagando com o seu próprio sangue reconciliador a penalidade pela nossa quebra da lei, uma penalidade que nós jamais poderíamos ter pago. Ele cumpriu a lei e a cumpriu perfeitamente. Eu pergunto, vocês respondem: a lei tem algum sentido, já que estamos no Novo Testamento? A lei cerimonial ainda se aplica? Ei, vocês estão aqui? A lei cerimonial não mais se aplica porque ela foi completamente cumprida e tornou-se obsoleta, porque já cumpriu, ela tinha um caráter provisório. A lei moral, ainda devemos cumprir a lei moral? Gostei da firmeza. Sim, que toda lei moral deve ser continuamente cumprida. Nos céus nós vamos cumprir a lei moral? Vocês pararam no ar? Seu Nonato, no céu nós vamos cumprir a lei moral? É o senhor mesmo que eu estou... O senhor que aperta parafuso aqui, tá? Vamos? Ele disse assim. Há uma pergunta, faça, por favor, está em cima da hora, mas pode fazer, por gentileza. A pergunta do irmão se refere a Mateus 5,19, que diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus,
e aquele, porém, que o observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A pergunta se refere a essa palavra mínimo. Ele quer, a interpretação dela é sobre condenação, e a palavra grande refere-se a salvação ou a galardão. Ele quer o entendimento dessas palavras. Está preocupado, né? Eu estou falando aqui que você está lá no mínimo e no grande, né? Evidentemente que mínimo aqui tem o sentido de alguém que foi desclassificado. Não vai entrar, não tem galardão para eles. E o outro, claro que tem, são os que se incluem aqui no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ora, se a nossa justiça, ela é uma justiça segundo a interpretação do Senhor, nós vamos brincar, irmãos, chamando os nossos irmãos de baitola? Vamos? Mesmo com brincadeira? Vamos? Não! Porque nós sabemos que isso é uma forma de denegrir, nós sabemos que isso é uma forma de constranger, nós sabemos que isso é uma forma de demonstrar desamor, irmão, ainda que o façamos rindo, dizendo, fiz por brincadeira, mas nós vamos querer dizer palavras agradáveis, sabendo que elas são como favos de mel, doce para a alma, medicina para os ossos, e isso de coração. Logo, estaremos cumprindo a justiça à luz do que o Senhor Jesus nos ensinou e fez. Tudo bem? Tudo bem, senhor Renato? Sim. Meus irmãos, fiquemos em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu peço que o nosso irmão pastor Biratã da Silva Monteiro, ore aqui, por favor, pastor. O Biratã de Souza Monteiro. Oremos, irmãos. Pai de amor, de misericórdia, graças te damos, Senhor Deus, pela tua lei, que é pura, perfeita, Senhor, que nos restaura a alma, que nos faz sábios, Senhor, segundo a tua graça, que nos ajuda a caminharmos neste mundo de trevas, num mundo sem sabor, onde podemos ser sal e luz para a glória do teu nome, manifestando as tuas virtudes, Senhor, apontando para elas, para que os homens possam exaltar-te, conhecer-te e serem salvos através de Cristo Jesus, que é o fim da lei. Louvado seja o teu nome, nos abençoa nesta manhã ainda, ó Deus, em tudo mais que queremos fazer, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus quem oramos. Amém. Amém. Quero sentar-se, por favor. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor nosso Deus e vamos cantar o hino 260, Amor que Vence. Amor
temos ainda o cântico que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o próximo cântico que diz: ó profundidade da riqueza.
queiram sentar, meus irmãos. Que pena. Que pena que tem gente que vai embora e não vai ver. Olha. Que pena. Irmãos, no ano passado, antes de eu parei no ano passado, as crianças já estão aqui? Já. No ano passado, estavam também lá em Angola, 2 pastores brasileiros e gente da alta cúpula da IPB, e um deles disse: olha, na minha veia corre sangue africano. Aí o outro foi na corda também, brancão, mais branco do que o primeiro. Eu também tenho sangue africano. Aí mexeu comigo, né? Quando eu subi para falar, eu disse: olha, vocês acreditam neles? Branco e branco, dizendo que corre sangue africano na veia deles. Agora, olhe para mim. Pronto, tem jeito, tem gente que quer fazer média assim, na marra, né? Não pode assim. Mas, meus irmãos, evidentemente que o que vocês vão ver, em termos de qualidade, não é dos melhores, porque foi muita coisa produzida por uma equipe lá em Angola, que a Elisama teve contato. Foi muito bom, porque tem um registro, mas não tem a qualidade que nós gostaríamos que tivesse. 8 por aí, 8,5. Tá. Mas vamos apresentar algumas coisas, porque não foi possível aproveitar mais do material que nós recolhemos. Então, vocês vão ver aqui um vídeo, um pouquinho. Vem cá, Marcos Alessandro, pega o microfone e vá explicando o pessoal. Bom dia no Senhor Jesus, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Bom dia. Sou. Meus irmãos, esse vídeo que vamos apresentar é um pequeno resumo de tudo que aconteceu lá, né? Eu penso que nenhuma palavra que eu possa dizer aqui possa refletir o que foram esses dias lá em Angola, né? Que foram esses dias de conhecer até um pouco mais, devido ao trabalho que teve logo no início, na quarta-feira, com um trabalho que a Elisama fez infantil lá. Então, a gente pôde sair da capital e ir para o interior, vamos dizer assim, e ver ainda mais a realidade daquele povo, a necessidade daquele povo, especialmente o do Evangelho. E antes do vídeo, uma mensagem que eu gostaria de destacar é que os desafios para acontecer o encontro da fé reformada são muitos, sejam financeiros, seja de relação com a realidade de outra cultura, de outro povo, para que realmente possa acontecer o encontro da fé reformada. Muitas vezes desanimamos, porque diante da realidade, mas como lá, nos dias que aconteceu o encontro da fé reformada, realmente foram revigorante, motivador. Eu lembro que alguns irmãos que no último dia estiveram onde nós estávamos hospedados, chegaram ao pastor, queremos o encontro da fé, o terceiro encontro da fé reformada. Várias pessoas pedindo, e realmente a gente vê a necessidade, e como muitos que estão ali se sentem foram edificados durante esses dias. Que a gente possa, esse pequeno vídeo também, vocês verem um pouco do impacto, da realidade daqueles dias que nós estivemos ali.
de Cristo representa a fidelidade do próprio Deus revelação excelente não apenas foi ouvida pelos séculos dos séculos, não apenas foi ouvida em toda a extensão da terra, mas ela foi acolhida, ela foi recebida pelos seus discípulos, ela foi amada e ela foi praticada por todos aqueles que lhe pertencem. Nós fomos criados por Ele para vivermos eternamente com Ele, no seu Filho, no Verbo, em Cristo, cuja palavra deve ser acreditada, confiada, porque é a palavra de Deus. Gratidão. Essa palavra expressa o que foi esse primeiro dia do segundo encontro da fé reformada aqui em Luanda. Um abraço, Brasil, Angola! Mulheres anônimas vivendo o extraordinário de Deus aqui em Angola, Luanda. Sara sofreu muito, mas a vida dela teve alegria e o risco dela foi diferente do outro. Um abraço de Angola para o Brasil! Por aquele que ouvir a sua voz e crer, ele ressuscitará no último dia. É a vontade do seu Pai, é um compromisso que ele assumiu com o Senhor. E ao invés de estarmos resistentes, ao invés de estarmos lentos, ao invés de estarmos temerosos, deveríamos estar clamando: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Senhor, fala conosco. Senhor, alimenta-nos. E a resposta será: eu te ressuscitarei no último dia. Não acreditem em ninguém que se diga pecador. Seja no seu ensino, seja na sua pregação, seja no seu aconselhamento, não apresentar vocês Cristo Jesus crucificado. Meus irmãos, nós podemos ter a melhor teologia. Nós podemos se afirmar, somos reformados. Nós podemos ter uma base hermenêutica, uma base exegética impecável. Podemos ter até um comportamento exemplar. Mas se tudo isso não redundar com confiança em Deus, de nada vale. Essa palavra é vencedora. Ela cumpre todo o seu propósito. O que fazemos com isso?
oramos simplesmente, Senhor, eis-me, usa-me. O caminho da cruz é um caminho de sofrimento. O caminho do céu é um caminho de humilhação. Não foram isso que os nossos pais experimentaram, os profetas? Não foram isso que os nossos antepassados tiveram? Aquele que está vivendo aí uma vida muito feliz, tome cuidado. O caminho, a aplicabilidade da palavra de Cristo não é fácil. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A palavra de Cristo é Vocês estavam lá? É um sim tímido, né? Um sim tímido. Estavam. A Igreja Presbiteriana Cidade Nova estava lá. As mulheres aqui, as irmãs que estiveram aqui, foi gravado, mandaram um abraço para as mulheres angolanas e receberam de volta o abraço das mulheres angolanas para cá. E, meus irmãos, é um privilégio, sem dúvida nenhuma. Eu quero chamar aqui Marcos Alessandro, Elisama. Minha digníssima, onde ela está? Seu Francisco, cadê minha digníssima? Busque-a, por favor. Ela vai dizer que não precisa, não. Olha, disse lá, de lá, é assim. Olha. Vem cá, minha angolana querida. Aqui, os dois aqui. Vem cá. Irmãos, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Quinteto. Como é que é Quinteto? O quê? Viajante. Quinteto Viajante. A chefa do Quinteto é Elisama. Fale um pouquinho da sua experiência. Quero dizer aos irmãos o seguinte, vocês viram que em muitos momentos aparecia praticamente sem quase ninguém. Duas coisas. Uma é que faziam a gravação quando, de fato, não tinha ninguém praticamente, era no início. A segunda coisa é que nós não contamos nem a metade. Sofremos um pouco, foi dito, sim, sofremos um pouco. Mas, logo no início, antes mesmo da conferência, tivemos o encontro do trabalho, o trabalho da Elisama com as crianças, mais de 300 crianças. Num lugar, olha, aqui nós talvez tenhamos uns 300 pessoas aqui. Agora, imagino que é 300 crianças num ambiente bem pequeno e incompatível com a realidade. Eu nunca vi coisa igual nesses meus 75 anos de idade. E foi muito interessante o empenho dela, especialmente dela, para fazer essa obra. E várias mídias de Angola publicaram, não sei se os irmãos tiveram oportunidade. Aqui também já saíram algumas publicações sobre o trabalho.
E vamos ouvir um pouco, Elisama, da sua experiência ali em Angola. Ninguém combinou nada, por isso que o Marco, quando veio aqui, ele disse: o que é para eu dizer? Eu disse: se vire. Foi o que eu disse para ele. E ele se virou direitinho, não foi? Se vire, Elisama. Eu diria que essa viagem foi um milagre. Olhe para lá, olhe para lá. Porque eu acho que Deus, com certeza, preparou tudo e a gente fez o que Ele queria. Porque nós choramos, nós sorrimos e a gente saiu daqui com pessoas dizendo que ia dar certo, outras pessoas dizendo que ia dar errado, mas nós saímos vivos. E a mamãe disse assim: algumas coisas poderiam ter nos matado, né? Mas nós voltamos vivos e sabendo que Deus dirigiu todas as coisas. Com certeza, eu acho que o ponto que mais nos emocionou foram exatamente esse momento em Caxito, que é uma província que a gente levou cerca de 3 horas para chegar, saindo de Luanda, que é a capital de Angola. Nós fomos espremidos num carro e eu até falei para as crianças que fazer missão é uma ordenança de Jesus. E não importa se nós estamos... Tem uma música que a gente canta com as crianças que a gente tem que fazer missão aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Nós valorizamos muito o missionário que sai para fazer missão fora e esquecemos que a gente pode falar para o vizinho, que a gente pode falar para o parente e que não é uma opção do crente, mas que é uma obrigação. Com certeza, a dificuldade de a gente fazer longe é muito maior, e a gente enfrentou isso. Mas, quando a gente chegou lá em Caxito, tinham realmente umas 300 crianças numa congregação muito pequena, num lugar quente, e eles estavam amontoados. Só que, quando eu entrei lá, eles começaram a cantar. E eles cantavam assim: seja bem-vindo, estamos muito felizes, era alguma coisa assim, né? E aí eles batiam palma, felizes e tal. E aí vocês sabem que eu sou animada também, né? E aí eu comecei a bater palma, dançar com eles e tal. Então, a gente já começou com tudo. E esse momento foi muito emocionante. E é impressionante como eles aprendem muito rápido as músicas, porque eu levei caixa de som, essas coisas assim que a gente alugou, porque era impossível. Vocês que me conhecem um pouco mais, a minha voz vai acabando. Então eu pensei, se a gente vai para um lugar com muita criança, eu não vou conseguir falar e ser ouvida sem microfone. E foi a melhor coisa que a gente fez. Daí eu colocava as músicas, na metade da música eles já estavam cantando. Quem acompanhou a gente pelas redes sociais via a empolgação deles, tinha criança dançando e tal, porque eles são muito alegres. E a gente também cantou algumas músicas no dialeto deles no domingo, que domingo a gente foi para uma igreja que é parceira do Encontro da Fé Reformada, que é a Igreja Presbiteriana Vitória. Cada um dos outros 2 foram para uma igreja diferente, mas eu e a mamãe, a Mama Francisca, porque lá as senhoras são chamadas de Mama, então é a Mama Francisca. E aí, nós 2 fomos para a Igreja Presbiteriana de Vitória, tinham cerca de 100 crianças, diminuiu muito, né? Então, como foram menos crianças, a gente conseguiu ter um contato maior. Consegui sentar no chão para brincar com elas, fazer atividades de pintura. E aí, eles são tão carentes que, por exemplo, eu levei já a atividade já cortada, né? A Ivanilde fez esse favor para mim. E aí, eu levei os lapisinhos para eles dividiram, porque eu não tinha quantidade suficiente. Eles pintaram e a gente ia colar. Graças a Deus, eu levei no meu estojinho mágico de professora 2 colas. E eles não tinham cola.
Então a gente teve que dividir. Só que eles não queriam colar com a outra professora, eles queriam colar comigo. Então fazia fila para ver assim como eles se aproximam muito rápido. Só porque eu cheguei, eu faço o que eu faço aqui. Cheguei, dava bom dia, abraçava e tal. E como eu dei parabéns para eles pela pintura, e um viu eu abraçando para dar parabéns, todo mundo queria. Então, assim, é impressionante como... Aí já diziam, tia, a senhora vai voltar domingo? Aí eu disse, eu vou para o Brasil amanhã. Para facilitar, né? Para não dizer assim, eu vou para Lisboa, depois eu vou para o Brasil. Ai, tia, mas volta amanhã. Ou volta domingo. Então, assim, a gente vê a carência, a necessidade, tanto de eles ouvirem a palavra de Deus, quanto de ter essa proximidade. E isso, ao mesmo tempo, deixa a gente feliz, quanto dói. De a gente não poder continuar o trabalho. A gente vê a necessidade de ter pessoas lá que possam continuar. A gente também estimula as pessoas que estão lá, porque, como a mamãe ouviu, professoras que trabalham lá disseram assim, nossa, a gente vê que apesar de ela ter dificuldades de saúde, porque eles acabam sabendo, ela está ali fazendo o trabalho, está alegre com eles, então isso estimula a gente a continuar. Então, nós temos certeza que o nosso trabalho não foi vão. E o workshop que eu fiz com as mulheres, até hoje eu recebo mensagem dizendo que eu precisei ouvir essa palavra, isso foi muito importante para mim, porque eu trabalhei o tema Mulheres Anônimas Vivendo o Extraordinário de Deus. Nós sabemos que as mulheres lá, muitas delas sustentam a família, porque o marido simplesmente cruza os braços, não trabalha, e ela sai para a feira com aquele negócio na cabeça que é tipo um balde. Elas andam lá, assim, eu não sei como, mas elas equilibram aquele negócio cheio de fruta, verdura, e elas vão-se embora. O salário mínimo é R$500, e elas têm que sustentar. Isso acho que conseguem, porque muitas delas vivem avulso, e 1 quilo de carne a gente comprava lá de segunda a R$80. Então, muitos... É uma refeição diária sem nem proteína. Então, se a gente reclama da nossa vida, que o Brasil é ruim, eles veem o Brasil como os Estados Unidos da vida. Daí, quando eu falo que eu disse, vocês são anônimas para os homens, mas para Deus, Ele sabe cada fio da cabeça de vocês, Ele conhece cada um de vocês, e o que importa é que Deus conhece. Então, isso trouxe um ânimo para elas, eu dei um espelhinho para elas se olharem e verem que elas são mulheres extraordinárias, e estava escrito lá, mulheres extraordinárias, você é uma mulher extraordinária, então para elas se verem. E esse é o resumo, né? É muita coisa. Como a gente disse, a gente só sabe o que foi essa viagem, quem foi, porque é ver, né? É sentir. Aconteceu de tudo, né? Até quase pedrada, né? Então, eu chorei porque disse que não ia dar certo, largaram a gente milhões de vezes, a gente não conseguia pagar táxi, era um monte de coisa, enfim. A gente passou por tudo um pouco, mas para saber que Deus é Deus e guia todas as coisas. E só aconteceu o que era para acontecer. Então, não esqueçam que Deus dirige a nossa vida. Cada passo é guiado por Ele. O senhor tem alguma coisa a dizer? Se esse microfone fosse vendedor como ele, eu sabia me virar com ele. Fale alguma coisa, então, já que você não é vendedora. Não sou nenhum dos dois. É só a palavra para a gente resumir, é que ele falou, gratidão mesmo. Eu tinha um sonho de conhecer a África, porque ele já tinha ido outras vezes, não em Angola, mas em Moçambique. Então, sempre tive aquele desejo. E conhecendo o pastor Conrad, tinha desejo de ir em Zâmbia, alguma coisa assim. Mas foi muito especial para mim, e realmente a imagem, quando eu vi essas imagens, assim, o meu coração reverberou mais uma vez, porque foi muito especial mesmo, e eu guardo no coração cada imagem, a alegria das mulheres de receberem, o carinho especial, que a Elisama preparou as coisas com muito carinho para elas,
e elas se sentiram especiais, e isso não é comum lá. E marcou muito para elas, e só orar por aquelas irmãs, para que elas se sintam amadas pelo Senhor, porque isso faz toda a diferença, é sentir que nós pertencemos a Jesus e somos amadas por Ele, e aí elas podem vencer qualquer dificuldade. E claro que cada uma de vocês estava no nosso coração também, sabendo da oração, né, que vocês estavam orando pela gente, e isso nos manteve a Elisama, porque cada hora que a Elisama começava a tossir, ter febre, dizia: Senhor, será que a gente vai ter que voltar antes para o Brasil? Mas o Senhor foi fortalecendo mesmo, né? E só a misericórdia do Senhor, porque amanhã ela já vai internar para fazer o primeiro procedimento que foi liberado há poucos dias. Então, continue orando pela Elisama, pela gente, para que o Senhor faça sempre a vontade dEle nas nossas vidas, como um todo, como igreja do Senhor. Muito obrigada. Gente, eu estava só brincando, é porque eu sempre falo para minha esposa, um monte de vendedor na nossa frente, cliente, eu sei me virar mais microfone, porque não é a minha praia. Mas assim, foi muito bom essa viagem. Eu cheguei comentando, inclusive, com o seu Carlos, como é bom a gente poder sair para a gente conhecer outros povos, outro país. E aí eu citei assim, eu mesmo lá em casa, na nossa empresa, às vezes que a gente tem um refeitório, e eu vejo quando é um determinado alimento, o funcionário não gosta de comer. Tem uns que vão lanchar, outros vão comer fora, outros colocam no prato, mas não come, joga metade lá no balde. Eu disse para o seu Carlos, olha, depois dessa viagem que eu fiz, até eu nunca mais vou rejeitar a comida aqui do nosso refeitório, porque a gente viu a dificuldade. As crianças com fome, querendo comer e não tem o nosso alimento. Aí eu falo assim, que privilégio nós temos, porque no nosso país nós temos tudo. A gente tem do bom e do melhor, e a gente reclama, e eu estou incluso nisso aí. Porque lá no nosso refeitório, às vezes, eu não como porque a comida, acho que essa comida não é legal, hoje eu vou comer fora. E quando lá, o povo não rejeita. O que eu vi, que nós estávamos num hotelzinho, em frente a uma lixeira, nunca eu botei o olho naquela lixeira para não ter gente catando lixo. E sai um que está catando, já chega outro e revira tudo de novo. Eu fiquei pensando, como é que pode a necessidade tão grande? Então, eu cheguei assim maravilhado com o que eu vi. E outra coisa, essa aqui, minha esposa, quando nós saímos daqui, termina a escola dominical, quando dá 20 crianças na sala, ela vai feliz da vida, contando que deu muita criança e tal. Aí eu fiquei pensando, eu acho que agora ela está com o sonho dela realizado, porque nós chegamos lá, aquela quantidade de criança eu nunca tinha visto. Então, esse foi um dos motivos que me deixou mais feliz ainda, tá bom, gente? Obrigado, tá? Desculpa aí o nervosismo, porque não é a minha praia. Imagine se fosse a praia dele, hein? Você despede dizendo alguma coisa da sua experiência. O pastor Biratã Monteiro, pastor Biratã de Souza Monteiro, tem algo a perguntar para o Marcos Alessandro. Pode perguntar, pastor. Peraí, ninguém ouviu. Vocês ouviram o pastor aí? Onde é que o microfone? Vem cá, pastor, o senhor vai orar depois? Vai voltar para o terceiro encontro, Marco? Se o senhor quiser, eu voltarei. Não, pergunte é dele. Essa história de se o senhor quiser, voltarei, é conversa fiada. Como é que a gente diz? Eu quero voltar. Se o senhor quiser, voltarei. É isso que o senhor perguntou para ele, foi? Pergunte de novo. Eu quero voltar sim, pastor. Se o senhor quiser, eu voltarei. Agora sim. Eu termino, meus irmãos, dizendo assim, para mim, dado pelo Senhor, pelo pastor Jaime Marcelino, pela Igreja Presbiteriana Cidade Nova, estar estes dias lá em Angola foi um privilégio para mim. Eu não tenho realmente palavras para descrever a oportunidade de estar naquele povo. Eu não esqueço a última igreja que eu fui, a Igreja Presbiteriana de Farol, num bairro para onde chegar lá, as dificuldades são muitas. É uns buracos que você entra imenso, assim, um carro e sobe e entra, e aquilo é uma rua muito dificultoso. E quando eu saí de lá daquela igreja, assim, primeiro, uso essa expressão, amor à primeira vista daquela igreja, aqueles irmãos, aquelas igrejas, a organização daquela igreja tão pequenina, mas
você vê tão organizada os irmãos ali, os pastores daquela igreja, o pastor André Pimpão, o pai dele, o Pedro Mateus, e ele disse bem assim: meu irmão, só tem que vir para ser missionário aqui, né? Foi a última palavra, volte para estar aqui conosco. E a Igreja Presbiteriana Cidade Nova, eu digo porque eu sou um fruto de um trabalho missionário do pastor Haroldo Brecht, que passou 59 anos aqui, que veio dos Estados Unidos, e vê agora a oportunidade pelo Encontro da Fé Reformada, que é da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Os irmãos, eu acho que não fazem a ideia do alcance desse trabalho, né? Então, o que a igreja puder investir, orar, ver esse trabalho como trabalho e obra do Senhor, porque a influência disso em tantas igrejas é imenso, né? Em tantos irmãos que veem esse trabalho e louvam a Deus por esse trabalho e querem ver esse trabalho lá, pastores que têm sido parceiros do Encontro da Fé Reformada também, que têm pregado durante todos esses anos. Então, que o nosso propósito da igreja seja orar, seja investir nesse trabalho, porque certamente a gente vê o alcance disso na vida de cada um dos pastores, irmãos e irmãs, né, que podem desfrutar desses dias de pregação da palavra do Senhor. Eu só queria complementar que o papai sempre teve um coração ardente para ser missionário na África. Desde que a gente era criança, ele falava que queria até mesmo morar lá para ser missionário. A gente já tinha até medo disso, né? E isso foi passando, ele teve a oportunidade de ir à África várias vezes. E depois eu tinha o sonho de ir lá para fazer missão junto com ele. Então, essa viagem foi a realização de um sonho, de fazer missão junto com o papai. E foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de fazer uma atividade junto. Lá em Caxito foi a primeira vez de ter um trabalho em parceria, digamos assim, né? Ele assegurou até um cartaz para fazer atividade com as crianças. Ele e o Marcos quase desistiram. Eu até disse que eles queriam estudar. Eu disse assim: vocês se arrependeram? Eu me arrependi. De ter ido? Não, o que você disse, me arrependi de pensar em não ir. Porque realmente foi um trabalho ímpar. Foi. Então, a gente viveu coisa que a gente nunca viveria em lugar nenhum. E são memórias afetivas que ficam para sempre. Então, realmente, viver isso em família é incomparável. Sem dúvida. Irmãos, pastor, pode se aproximar. À noite nós vamos apresentar os aniversariantes. Vai ser rápido, porque o horário passou, mas eu gostaria de duas coisas finalmente falar. Primeiro sintam-se envolvidos, representados, ativamente falando com esse trabalho, Encontro da Fé Reformada. A própria Angola não é só através de nós que o Encontro da Fé Reformada está sendo realizado, mas até disputa, entre aspas, porque a editora Fiel, que, se comparado conosco, nós somos muito pequenos. Eles têm muito recurso, muito mesmo, porque recebem recursos de fora. E nós tivemos uma dificuldade, porque 10 dias, não foi? Menos de 10 dias antes da nossa conferência, eles fizeram uma conferência lá. Somos parceiros, mas houve um descuido da parte deles e não nos comunicaram o resultado. 2 conferências praticamente em cima uma da outra. Isso trouxe prejuízo, sem dúvida nenhuma, apesar de todas as inscrições que foram postas para o pessoal, todas elas, tanto das mulheres como dos homens. As mulheres foram mais de 250 inscritos, e dos homens chegou até
Não, as mulheres, mais de 300 inscritos, e dos homens, 260 inscritos. Mas onde teve a dificuldade é que, por alguma razão, vários não foram nem para uma nem para outra. Então, é motivo de oração. O diretor da Fiel está querendo falar comigo, eu estou querendo falar com ele. Por favor, peço que vocês orem por isso, porque eu tenho que dizer para ele que eles armaram um cavalo de Troia para nós. Eu falei isso, já falei. Por que cavalo de Troia? Porque no ano passado eles enviaram um pastor para estar conosco, etc. Nunca disseram nada, mas o pastor estava fazendo o trabalho dele silente, pegou todo o know-how nosso, inclusive vários pastores presbiterianos ajudaram na realização, em termos de logística, do encontro deles. Então, isso foi ruim, não foi bom, sem dúvida nenhuma, apesar de eles publicarem depois, no final, e doarem alguns livros para nós, mas o estrago foi feito e não é bom pregar onde outros pregam. Então, a gente está com esse cuidado e pedimos oração. Essa é a primeira coisa com relação a o que o Encontro da Fé Reformada tem feito. Apesar da minha fala negativa, mas tem um aspecto positivo em que eles foram estimulados com a nossa presença em Angola para fazer o trabalho também. Isso é positivo. A segunda coisa, em termos de envolvimento de vocês, irmãos, ouçam o que eu digo. Felizes os que veem a obra do Senhor como necessária e contribuem não só com as suas orações, mas contribuem financeiramente também. Como foi dito aqui, o casal Araújo sabe como é cara uma viagem dela. Eles foram por conta deles, nós três fomos por conta da igreja, mas não é fácil. É um custo muito alto, apesar de um país pobre. Mas para chegar lá, o custo é muito alto. E não vamos falar agora de Portugal, onde estivemos também, e os desafios que temos pela frente. Mas peço, orem por Angola, orem por Portugal e deem graças ao Senhor, porque, de fato, estivemos presentes pela graça do Senhor. Então, nós vamos... Chega aqui para frente, pastor, para sair direitinho no vídeo, todo mundo junto. Bem, irmãos, ficar de pé. O apóstolo Paulo, depois de pregar o evangelho em vários locais, entre os gentios, depois retornou, dando o relatório, né, do seu trabalho. O que foi feito aqui, semelhante, não é novidade, quando olhamos para a Escritura e vemos a necessidade. Eles foram enviados pela igreja e nada mais justo do que retornar e trazer um relatório para a igreja. E isso glorifica ao Senhor e também edifica os nossos corações, nos faz pensar sobre a nossa responsabilidade também daqueles que seguram a corda para aqueles que descem no buraco, né, lá para buscar os perdidos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Te damos graças porque o Senhor, em tua infinita sabedoria, escolheu, aprove ao Senhor, governar teu povo através de igrejas locais, com lideranças locais, para a promoção do teu reino na terra. E isto se faz, Senhor, de maneira extraordinária e ordinária, ó Deus, com recursos humanos e financeiros para promover o reino de Deus. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos onde investimos os nossos recursos neste lado de cada eternidade, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos ver com os nossos próprios olhos o resultado, o fruto do nosso pequeno investimento nesta vida, para a promoção daquilo que é gigantesco, o reino de Deus. Nos despede em paz nesta manhã, continua abençoando esta igreja local, Cidade Nova, ó Deus, e continua abençoando também essa equipe, as demais equipes que porventura viajam, Deus, tanto para a África quanto para Portugal, que eles sejam, ó Deus, cheiro suave do Senhor, aroma agradável do Senhor, espalhando o bom perfume de Cristo Jesus entre as nações para a glória daquele que é o Rei das Nações. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor.
As boas-vindas. Ah, joia. Irmãos, nós temos a dizer para aqueles que chegaram de viagem hoje: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vão em paz, irmãos e irmãs, até a noite, se o Senhor quiser.